Olá, amigos, é quarta-feira, bem-vindos de volta. Vocês são espertos, pois vejo que cerca de 50% não estão inscritos no canal. Eu vejo isso nas análises e fiquei realmente surpreso ao perceber. Então vamos mudar isso. Clique em inscrever-se agora mesmo. Clique fácil. Vamos imediatamente para Belgorod, onde as autoridades proibiram. Você pode abastecer o carro, mas não encher galões. Caso contrário, as pessoas estocariam combustível e outras não conseguiriam abastecer seus carros. Vamos assistir a um vídeo em que uma moradora de Belgorod, amiga de seus amigos, filma um posto de gasolina e diz: "Aqui você pode conseguir gasolina. Eu encontrei um para você." Eu sinto por você, Jana. Você perguntou onde achar gasolina? Tem um pouco aqui, mas o problema é que tudo isso está em fila. Eu vou te passar um endereço agora e acho que a música aqui tem direitos autorais. Mas sim, você pode encontrar gasolina. Eu encontrei gasolina para você, Jana. Não se preocupe com isso. Eu sou um bom amigo. Mas tem milhares de carros esperando porque todo mundo quer essa gasolina e é o único posto em Belgorod que tem gasolina. Então, os moradores de Belgorod estão reclamando que não conseguem abastecer seus geradores durante o apagão, já que muitos postos proibiram colocar gasolina em galões. Em Belgorod, a Ucrânia atingiu usinas e subestações de energia. Há apagões, cortes de eletricidade em Belgorod, então as pessoas precisam usar geradores, mas não estão autorizadas a comprar gasolina em galões ou diesel. Você percebe o problema, certo? E com o frio tudo tende a piorar. Vamos para a Feodósia, ocupar a Crimeia. Drones ucranianos atacaram lá há quase 3 dias e ainda está em chamas. Entendo, pois é realmente difícil apagar centenas de toneladas de produtos de petróleo em chamas. Quase impossível, e por isso ainda continua queimando. Ainda está fazendo um belo churrasco que aquece meu coração, mas não é só isso, porque os ucranianos atacaram mais uma vez ontem, enquanto o ataque de 2 dias atrás ainda estava queimando. Olha só, chamas do ataque antigo. Defesa antiaérea, tiros de Kalashnikov, traçantes subindo no céu, você pode ver. Novos drones ucranianos atravessam a fumaça para atacar o depósito de óleo e os poucos silos de combustível, que ainda não estavam pegando fogo. Agora tudo está pegando fogo, que clarão brilhante. Esse é o clarão da iluminação. Lindo, vocês foram iluminados, meus amigos. Olhem aquele Star Wars. O depósito de óleo queima há 1 dia e meio. Uma fumaça densa e tóxica cobre o céu. Autoridades de ocupação informam a evacuação de mais de 800 pessoas das áreas próximas. Então, sim, foi tão grave que as ordens de evacuação foram dadas na Crimeia ocupada. Quero dizer, os russos realmente não costumam evacuar seu povo, especialmente eles não se importam com a poluição do ar causada por fumaça tóxica. Quando eles fazem isso, mostra que tem que estar realmente ruim. O incêndio tomou conta de grande parte do terminal. 11 tanques de armazenamento foram danificados, 10 com combustível. Cerca de 830 pessoas foram evacuadas, enquanto outras buscaram abrigo com parentes. Este já é o terceiro grande incêndio no depósito de petróleo Feodosia neste ano. Ele queimou por 1 semana em 24 de outubro e mais 4 dias no início de 25 de outubro. Agora a história se repete. Então é isso, depois de 1 ano, em 24 de outubro pegou fogo. Agora 25 de outubro queima por 1 semana, 26 de outubro meio que queimou por 1 semana de novo. Aqui está uma foto dos depósitos de óleo destruídos antes. Os brancos mostram os que foram destruídos agora. Você pode ter quase certeza de que todo o óleo acabou. Se não, ainda teremos tempo para outra fogueira semanal. Eu acho que Deus aprova esses ataques ucranianos porque eu tenho provas. Não acredite só na minha palavra. Olhe a foto. Tem um arco-íris duplo na coluna de fumaça do incêndio do óleo Feodosia. Arco-íris duplo. Isso é um sinal claro de Deus. Deve ter um pote de ouro aqui, talvez até 2. Muita gente teve sorte. Mas acho que Deus aprova. Mas Feodosia não foi o único alvo, não foi o maior e o que as pessoas comentaram. Preciso te contar sobre outros alvos. Além disso, como usinas e subestações na Crimeia estão caindo, assim como em Belgorod, eles também vão ter apagões na Crimeia.
Após os ataques ao depósito de combustível de Feodosia e à usina Tavri de 490 megawatts mísseis Netuno ucranianos e drones atacaram. A usina termoelétrica Saki de 117 megawatts e duas subestações elétricas de 220 kW e 330 kW, de acordo com os próprios russos, segundo o Rebar. Olha só, a usina termoelétrica Saki bem aqui, subestação bem aqui, depósito de óleo, Feodosia, todo mundo sabe disso, e outra subestação de Simferopol, todos foram atingidos em toda a Crimeia. A Ucrânia foca nas reservas de petróleo e produtos refinados da Crimeia, além da capacidade de produção de energia. Eles estão fazendo isso de forma eficaz. Mas, falando sobre outro ataque, não sei se você se lembra, mas houve um russo com seu carro fazendo zerinhos na frente do Shopping Sigma em chamas 2 dias atrás. Adoro essa filmagem. Agora temos finalmente uma imagem de satélite. O que realmente aconteceu com o Shopping Sigma, quanto ele queimou? Bem, dá pra ver, praticamente sumiu. Por quê? Os ucranianos atacaram, como já disse, porque os russos fizeram do local um centro logístico do exército. Eles mesmos publicaram muitos vídeos e fotos mostrando o shopping center civil transformado em centro logístico do exército. Você não deveria fazer isso. De qualquer forma, dá para ver que está queimado e os russos poderiam fazer zerinhos com os carros se divertindo. Isso ainda integra o segmento da economia russa. Mais tarde teremos notícias internacionais e também das linhas de frente, mas continuando com a economia, algo que eu chamaria de muro da vergonha da União Europeia. Eu trago para vocês um gráfico em nome da verdade, um gráfico dos países da União Europeia que aumentaram suas importações de petróleo e gás russos. Em 2025, veja só, temos a Hungria. Este vermelho escuro representa de janeiro a agosto de 2024. Este vermelho claro representa de janeiro a agosto de 2025. Se este gráfico vermelho escuro aqui for menor do que o gráfico vermelho claro, isso significa que neste ano eles estão importando mais do que no ano anterior. Então temos a Hungria, França, não a Eslováquia. A Eslováquia diminuiu a importação da Hungria, França, Bélgica, Países Baixos, Romênia, Croácia e Portugal. São muitos países que aumentaram suas importações de petróleo e gás da Rússia. A União Europeia pagou 11 bilhões de euros por petróleo e gás russos apenas nos primeiros 8 meses de 2025. A Europa afirma ter reduzido sua dependência da energia russa em 90% desde 2022. Porém, 7 países da União Europeia, incluindo França, Holanda, Romênia e Portugal, aumentaram as importações. A Europa está presa no fogo cruzado. Sim, eu poderia não falar sobre isso, mas acho que preciso. Todos precisam saber disso. É inaceitável. Esse dinheiro financia diretamente a invasão da Ucrânia e da União Europeia, pagos por esses países. Lembra desses países? Vou ler para você mais uma vez. Hungria, França, Bélgica, Países Baixos, Romênia, Croácia e Portugal. Eles importam mais energia russa este ano que no anterior. Esse é o muro da vergonha. Mas continuando no tópico da economia russa, a Rússia na verdade não está indo tão bem assim. Sim, esses países podem até estar comprando mais petróleo e gás russos, mas não é o suficiente. Isso é mais uma má notícia para a Rússia, já que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo continua aumentando a produção. Desde abril, foram adicionados 2 milhões de barris extras por dia à produção, sendo 630 mil diários só em setembro. O aumento de 2 milhões de barris por dia agora equivale a 1/4 de toda a produção russa. Quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo aumenta a produção, o preço do petróleo cai e os países dependentes sofrem. Esse é um ciclo que já vimos várias vezes. A Rússia sofre muito quando isso ocorre. Aqui está o gráfico do preço do petróleo. É o Brent, mas o petróleo Ural é vendido com desconto de cerca de $15. O Ural também está caindo em relação ao Brent. Os preços do petróleo continuam em queda. Bilhões deixam a economia russa assim. Cada queda acentuada aqui são bilhões perdidos para a Rússia. Aliás, tem uma coisa que eu não sei como chamar, talvez um evento misterioso ligado à economia russa e aos preços globais do petróleo, mas ninguém sabe ainda o motivo.
Mas, pela primeira vez em 7 anos e meio, navios com bandeira do Irã acabaram de ligar seus transponders, sistema de identificação automática em todo o mundo. De repente, agora você pode ver onde estão os petroleiros iranianos. Antes, civis não tinham esse acesso. O mercado de petróleo vê isso como sinal de que Trump pode fechar um acordo sem sanções com o Irã. Nem preciso dizer que o preço do petróleo despencaria, selando o destino de Putin. Digo, do Irã. Não sabemos por que eles ligaram o transponder de repente, mas pode ser um sinal de que Trump está conversando com o Irã, fazendo algum tipo de acordo. Se o Irã voltasse a exportar petróleo para países sem sanções, os preços cairiam e a economia russa seria rapidamente prejudicada. Se isso ocorrer, essa é a arma B de Trump contra a Rússia. Ok, meus amigos, antes de irmos para o segmento de notícias internacionais, quero ler para vocês sobre 3 vídeos. Acho que ainda não fiz isso. Me pague um café. Não tivemos novos membros, mas agora temos 2. E um deles é um antigo que acabou de entrar e entrou de novo. Porque eu vou acabar pronunciando o nome dele errado de novo. O Leon Bjorkun, bem-vindo de volta pela milionésima vez, meu amigo Goran Vaspak. Eu não sei quais países têm um A assim. Temos isso na Estônia, talvez Turquia ou Hungria. Não sei ao certo. De onde você é? Goran Vaspak. Obrigado por participar. Vou ler também um bom comentário de um vídeo anterior. Jerka75 diz: Arthur Rey, os destroços dos drones ucranianos são inteligentes. Deve ser ótimo morar perto de tantos incêndios na Rússia. Tantas cores bonitas, você pode respirar fundo e apreciar a beleza. É como assistir à aurora boreal. Sinceramente, ver o depósito de óleo Feodosia pegando fogo, para mim é como assistir às luzes mágicas da aurora boreal. Mesma coisa. Vamos viajar para o meu país, Estônia, porque caças CF-18 Hornet da Força Aérea Real Canadense realizaram pousos na rodovia pública PIBA, PB-Mante, como chamamos na Estônia, no dia 13 de outubro. Isso é na Estônia. Isso não é uma pista de pouso. É uma antiga rodovia que eu usava com minha família quando era criança. Antiga, ou seja, ela ia da segunda maior cidade da Estônia, Tartu, até Tallinn, a maior e capital. Antes da rodovia de 4 faixas da União Europeia, todos usavam essa estrada. Então, essa é a estrada da minha infância que a gente pegava quando ia para a capital. E agora, ver caças da Força Aérea Canadense pousando é um toque e arremetida, não é um pouso completo. Você pode ver que eles fazem um toque e arremetida. Mas ainda assim, eu dirigi por essa estrada com meus pais quando eu tinha uns 9 ou 8 anos, quando a gente ia ao teatro na capital. E agora caças estão pousando nela. É como uma viagem no tempo para mim. Me faz voltar ao passado, mas de um jeito estranho. Fico feliz em ver caças canadenses levando liberdade aos lugares da minha infância. Maravilhoso! Obrigado, Canadá. Obrigado pelo seu serviço também aos pilotos. Só para mostrar para vocês. Não está realmente conectado, mas PIBA-Mante, rodovia PIBA, certo? É normal, na verdade, é mão dupla. Não é uma rodovia, é uma estrada de mão dupla. Você pode dirigir a 90 km por hora nessa aqui. No inverno, né, 80 km por hora. É só uma estrada rural comum, sinceramente, não é uma rodovia. E ela vai de, como você pode ver, Tartu até Tallinn. E eu andava por ali quando era criança, muitas vezes, olhando pela janela, contando os postes da rua e brincando com tudo o que eu via nos campos, na minha imaginação. Agora, a Fighter acabou de pousar ali. Incrível. Uma grande evolução para a Estônia. Acho que já basta. Vou falar sobre Donald Trump. Sei que muitos vão querer sair, mas ele disse coisas que não posso ignorar. Às vezes, ele fala coisas que eu preciso relatar, embora eu não goste muito de citá-lo. Mas ele disse, eu não sei por que ele continua com essa guerra. Ele perdeu 15 milhões de soldados em termos de feridos. Sabe, eles têm longas filas esperando por gasolina na Rússia agora. A economia dele vai colapsar porque ele não quer encerrar a guerra. Entende por que isso importa? Há cerca de 3 a 5 meses, Trump certamente estava na esfera de influência russa, na bolha informacional do próprio Putin. Ou seja, toda vez que ele abria a boca para falar sobre a Rússia, era praticamente propaganda russa. Agora, ao falar, ele menciona as longas filas e as perdas na Rússia, e assim por diante.
Ele fala informações que estão ligadas ao campo de batalha, ligadas aos vídeos que vemos na Rússia, ou seja, ele mudou sua fonte de informação. Ele nos deixa saber que, com isso quero dizer, fico feliz em ver que Trump foi despropagandizado. Agora vê a realidade. A Rússia está sofrendo e sua economia pode colapsar. Só isso. Só queria avisar que Trump agora está recebendo suas informações de outro lugar, não mais de Putin. Caso contrário, ele estaria espalhando alguma propaganda russa. É isso. Seguindo em frente, temos o senhor Cabeça de Batata. Se ainda não conhece, ele é Lukashenko, ditador de Belarus. Ele achou necessário consolar Trump, sabe? Porque Trump não ganhou o Prêmio Nobel da Paz que ele queria tanto. Então eu apresento para vocês o senhor Cabeça de Batata consolando Trump. Eu, pessoalmente, aconselharia ele a não se preocupar tanto por não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. Porque estar entre esses excluídos provavelmente não é o lugar dele. Não. As pessoas no mundo deveriam valorizar o que os Estados Unidos e seu presidente fazem internacionalmente. A opinião da comunidade global e das pessoas é bem mais relevante que a dessa organização politizada. E é positiva. Você pode se perguntar, por que ele fala isso? Às vezes, eu penso, se algum de vocês ou eu recebêssemos esse prêmio, eu com certeza recusaria. Que grande homem, Chivre não está morto? Se Lukashenko, o Cabeça de Batata, recebesse um prêmio Nobel da Paz, ele seria o cavaleiro de armadura reluzente da boa moralidade. Ele recusaria. Que ídolo, que exemplo de liderança. Cara, não vou te mostrar o resto, não quero desperdiçar seu tempo, mas agora sabemos que se Lukashenko recebesse a oferta, ele recusaria. Ele consola Trump dizendo que ele não ficaria tão triste por não receber o prêmio da paz. Vamos viajar para a linha de frente e nos conectar a ela. Os oficiais de recrutamento russos estão relatando resultados cada vez menores. Eles estão batendo em uma parede. Isso significa que normalmente, de mês para mês, eles têm a mesma quantidade de novos recrutas, ou um leve aumento de mês para mês. Nos últimos meses, o número de novos recrutas diminuiu. Mesmo assim, os pagamentos únicos em diferentes robôs russos são enormes. Em algumas regiões, o pagamento único ao soldado que se alista chega a 30 ou 40 mil dólares. Na Rússia, isso representa riqueza geracional, especialmente nas regiões mais pobres, onde é muito significativo. E mesmo assim, eles não conseguem recrutar novos soldados. Acho que as informações do front chegam bem rápido e longe na Rússia. Todos sabem que, se forem, morrerão. Essa é a realidade. Então, o que a Duma estatal russa está fazendo agora? Eles vão aprovar uma nova lei. Eles já a propuseram, agora vão aprová-la. Ou seja, essa lei vai mudar o fato da reserva ativa da Rússia. A Rússia tem cerca de 2 milhões de homens que concluíram o serviço militar obrigatório nos últimos 5 anos, agora na reserva ativa. Nós temos o mesmo sistema na Estônia, que esses homens poderiam ser enviados para lutar em uma operação antiterrorista fora das fronteiras da Rússia. Isso significa que Putin não precisaria declarar mobilização para conseguir mais 2 milhões de soldados de acordo com a lei. Na última vez que ele declarou mobilização, no outono de 2022, foi realmente ruim. Cerca de 1 milhão de homens deixaram a Rússia. Houve uma fuga de cérebros, pois os mais inteligentes e ricos partiram. Então ele não quer fazer isso de novo porque aquele êxodo realmente prejudicou a Rússia e a economia russa. Ele não quer fazer isso de novo, mas ele precisa manter o fluxo de recrutas, caso contrário, haverá perdas na linha de frente. Então agora ele está mudando as leis para poder incluir essas reservas quentes de homens russos, sem mencionar mobilização ou guerra. Primeiro de tudo, é uma operação antiterrorista, e segundo, não é uma mobilização. Então mas vamos falar das coisas como elas realmente são. É uma mobilização para enviá-los à guerra na Ucrânia, e é isso que fazem. O que você deve entender é que os russos enfrentam dificuldades para recrutar soldados, mesmo oferecendo grandes pagamentos. Isso significa que a população russa está um tanto desiludida com essa guerra. Sem mais delongas, vamos direto para Bakrovsk. Acho que você estava esperando por isso.
porque os russos, depois de 2 anos, voltaram a avançar em 2 ataques separados nos últimos 3 dias. Dezenas de veículos blindados na linha de frente. Eles não fazem isso, eles usam motocicletas, patinetes elétricos, mas agora em Bakrovsk, bem aqui, você pode ver que eles realmente tentaram entrar em Chakova. Deixe-me só desenhar rápido esse assentamento aqui. Você pode ver que há 2 estradas entrando nele a partir da terra ocupada pelos russos. A primeira vai para o leste, a segunda um pouco para o sudoeste. Eles usaram essas estradas. Eles avançaram em 2 ataques com mais de 30 blindados e alguns tanques nas 2 estradas. Agora, os ucranianos haviam minado essas estradas e também as áreas ao redor, e eles têm uma enorme superioridade de drones no ar. Então, o que aconteceu com esses ataques? Bem, deixe-me explicar o mais recente para você, que aconteceu ontem, 14 de outubro. Um dos ataques estava tentando alcançar Mirnograd, especialmente tomar o controle da mina a oeste da cidade, um reduto ucraniano. Perderam 4 veículos lá. Vou mostrar onde fica Mirnograd. Veja, Chakova era um dos eixos. Mirnograd fica aqui bem antes de Bakrovsk. O ataque segue por esta rodovia e eles perderam 4 veículos nesta zona cinzenta, nesses campos. Outro eixo foi a rodovia Konstantinka-Bakrovsk. Na região, várias colunas russas foram destruídas nos meses anteriores, sendo uma das poucas onde ainda enviavam tanques e veículos blindados. No entanto, as principais direções de ataque eram para o vilarejo de Chakova, um reduto ucraniano, aqueles de que falamos no mapa. A Rússia enviou blindados, centenas de soldados e motos para romper a defesa ucraniana. Chakova protege toda a direção. Cada ícone com um X representa um blindado ou tanque destruído. Cada um tem 3 a 5 homens, alguns em cima. Sim, há centenas de baixas nesta batalha. Apesar de múltiplos ataques a Volodymyrka, logo ao sul de Chakova, os russos ainda não conseguiram tomá-la. Agora é uma zona cinzenta com dezenas de soldados trazidos aqui. Eles provavelmente vão tentar conquistar uma posição forte aqui em Chakova. O uso de veículos blindados é novidade este ano, é resultado de meses de reforços. A importância das fortificações. Para chegar a Chakova pela principal rota de ataque, eles precisam permanecer nessa estrada por causa dos 6 obstáculos antitanque. Isso concentra o fogo ucraniano em uma única estrada. Como mencionei, esta é a rodovia leste que leva a Chakova, não a outra, e eles precisam usá-la por causa desses obstáculos. Aqui você pode ver na zona cinzenta. Além disso, a única maneira de passar por eles é por essa rodovia, que é uma zona de morte para os drones ucranianos. E é exatamente a mesma coisa com a infantaria e o arame farpado. Eles precisam caminhar nas únicas áreas onde não há arame farpado. Aqui podemos ver uma foto recente e uma de um mês atrás, Novodretsk. Aqui há uma linha defensiva com dentes de dragão e arame farpado, mas foi cortada aqui. Por isso, todo soldado de infantaria tenta avançar por essa área. E essa área é bombardeada por drones ucranianos dia e noite. E, olha, não sei se posso te mostrar isso, mas há dezenas de corpos. Está ruim. O que está acontecendo perto de Bakrovsk? A zona cinzenta está aumentando e está mais difícil consolidar avanços. Bakrovsk ainda está seguro. Os combates continuam em Radinsky e Udaknia, enquanto algumas infiltrações estão ocorrendo no sul da cidade. E aqui você pode ver cada veículo perdido. Mirnograd no sudoeste, Chakova nos 2 principais eixos de ataque e mais um no leste, como você pode ver. Todos seguem não por rodovias, mas por uma estrada que leva aos assentamentos. Essas estradas são caixas de morte, são zonas de morte, e eles simplesmente passam por elas. O foco das forças russas agora é ampliar a cabeça de ponte de Dobropilia, capturando Chakova. Assim poderão se reconectar com suas tropas isoladas ao noroeste. Também buscarão consolidar ganhos perto de Mirnakras. Esse foi o ataque de ontem. 2 dias antes houve outro semelhante com blindados. Os russos vêm posicionando tanques e veículos blindados nos eixos de Pokrovsk há meses, e agora eles usaram isso. Em 2 dias, eles perderam cerca de 60 veículos blindados e tanques destruídos. Mas chega disso. Quero deixar vocês com sorrisos. Eu não sei o que é isso. Eu vi, imediatamente senti que precisava compartilhar com vocês. Apresento a vocês um lado da kamikaze russo.
Se você está ficando sem veículos blindados, se está ficando sem boas maneiras de destruir as defesas ucranianas, você pode simplesmente entrar em um Lada russo, não o Vesta novo com volante travado, mas o clássico Lada soviético. Você prende algumas minas antitanque nas rodas, tunando o seu carro, você o prepara e dirige a toda velocidade em direção às posições ucranianas. E se você não for eliminado antes, vai fazer um belo cabum no final da estrada e será também o fim da sua vida. Mas também, se os russos estiverem perdendo muitos veículos blindados, eles sempre têm a opção de usar esse tipo de veículo blindado, né? O que às vezes eles fazem. Este é um burro blindado, né? Um burro de guerra. Você não quer mexer com ele. Olhe para ele. Ele é mau. É eficaz, é rápido e é resistente à mente. É um veículo protegido contra minas e emboscadas de burro. Burro de tempestade, como eles chamam esse burro. Não brinca, cara. Os ucranianos estão ferrados. Vou deixar vocês por aqui. Volto na sexta-feira, mas não como eu mesmo, e sim como um vídeo ensaio que já fiz, pois fui convocado para o treinamento. Amanhã ficarei 4 dias fora, volto domingo e na segunda faço nova atualização sobre a Ucrânia. Como falei na sexta, vocês vão receber um vídeo sobre a infantaria naval russa, fuzileiros navais ou forças especiais. Na verdade, estarei em uma instalação militar fazendo algo. Isso é tudo o que posso dizer. Vou mostrar vídeos para vocês depois, se eu puder. Até lá, meus amigos, inscrevam-se e vejo vocês na sexta-feira. Slava Ucrânia. Tchau, tchau.